Imagine um ninja com defesa absoluta, a areia que se move sozinha protegendo seu usuário de qualquer ataque antes mesmo dele perceber o perigo. Uma biju selada dentro dele, garantindo chakra praticamente infinito, regeneração absurda e o poder de manipular o campo de batalha inteiro. Esse shinobi deveria ser um dos mais perigosos do mundo ninja, mas o que Kishimoto fez com ele? Transformou em saco de pancadas. E surge uma pergunta que me incomoda há tantos anos. Por que Gaara e Shukaku foram tão nerfados pelo roteiro de Naruto? Hoje, sem clubismos, sem exageros, vamos analisar como a dupla foi sistematicamente enfraquecida do clássico até Shippuden. E spoiler, quando você vê os fatos, fica impossível discordar. Lembrando que essa não é uma análise de ódio à obra. Naruto é um anime incrível, mas quando a gente para analisar friamente, alguns personagens foram claramente prejudicados para que a trama funcionasse. E Gaara é talvez o maior exemplo disso. E para essa análise, vamos começar pelo Naruto clássico, especificamente a luta contra Sasuke, e posteriormente contra Naruto e Gamabunta. O primeiro problema surge na transformação parcial. Quando Gaara entra em transformação parcial contra o Sasuke, em teoria ele deveria ficar mais forte, mais chakra da biju fluindo, mais poder, mais perigo. Isso é o básico de qualquer power-up em anime, certo? Só que acontece exatamente o contrário. Gaara perde a defesa automática de areia, aquela defesa que foi estabelecida como sua maior vantagem, que protegia ele de quase tudo, simplesmente desaparece. E não só isso, ele para de usar jutsus de areia de jeito estratégico e decide ir pro corpo a corpo. Corpo a corpo, o Gaara, um personagem que literalmente nunca foi lutador, é como se você pegasse um atirador de elite e falasse: larga o rifle e vai lutar de soco. Não faz o menor sentido dentro da lógica do personagem, e a única explicação é que o roteiro precisava que ele ficasse vulnerável. Mas calma que piora. Gaara então se transforma completamente em Shukaku. E qual é a estratégia genial dele? Dormir. Ele literalmente dorme e entrega o controle total do corpo pra biju. E isso é apresentado pra gente como se fosse uma jogada inteligente, como se fosse algo bom, pois os personagens dizem que o verdadeiro poder de Shukaku é liberado quando o hospedeiro dorme. Porém, aí que a gente percebe o que realmente acontece, porque quando o Shukaku finalmente assume o controle, a gente descobre de onde vem tanta burrice. Olha o que o Shukaku, uma biju milenar com poder absurdo, decide fazer. Ele simplesmente prefere ficar parado esperando Naruto e Gamabunta atacarem. Uma criatura com séculos de existência, e esse é o plano de batalha dela. E quando ela ataca, sabe o que ela usa? Isso daqui. Cadê as bijudamas? Cadê o controle de areia em escala massiva? Cadê os jutsus dignos de uma biju? Nada. Absolutamente nada. E o pior de tudo, Gamabunta arranca o braço do Shukaku durante a luta, e ele simplesmente não regenera esse braço. Aí você pensa, ué, desde quando o Shukaku pode regenerar? Mano, durante a luta contra o Sasuke, o Gaara em transformação parcial, ele regenerou completamente o seu braço quando o Sasuke destruiu ele com o Chidori. Então você tá me dizendo que a forma parcial regenera, mas a forma completa não consegue? A lógica aqui é inexistente. A única explicação é nerf puro e simples para garantir que Naruto vencesse a luta. Time skip de 3 anos. Chegamos em Naruto Shippuden. Todo mundo treinou, todo mundo evoluiu. Naruto voltou com Odama Rasengan e o melhor controle de chakra. Sasuke treinou Orochimaru, masterizou seu Sharingan base, desenvolveu variações do Chidori, conseguiu o contrato de invocações com cobras, é simplesmente um arsenal completamente novo. Sakura treinou com Tsunade, ganhou força sobre-humana e se tornou uma ninja médica de elite. Mas e o Gaara? Quais foram os power-ups do Gaara? Nenhum. Ele só virou Kazekage. Mano, onde que tá a evolução de poder? Cadê os jutsus novos? Onde tá o desenvolvimento que todo mundo teve? O personagem aparentemente passou 3 anos fazendo papelada no escritório enquanto todo mundo estava treinando. E isso já é ruim o suficiente. Mas aí vem a luta contra o Deidara. E nessa luta é onde o nerf fica mais descarado. A justificativa oficial pro Gaara estar lutando em desvantagem é que ele estava se segurando para proteger a vila. E tá, até que faz sentido, mas tem um problema gigantesco nisso. No final da luta, o Gaara desmaia de exaustão.
protegendo a vila da explosão do C3. E o que foi estabelecido lá no clássico sobre o Gaara dormir? Que quando ele dorme, Shukaku assume o controle. Era literalmente o motivo dele ter insônia a vida inteira. Ele não podia dormir porque a Biju assumiria o corpo. Então me explica aqui um negócio. Por que quando ele desmaia contra o Deidara, nada acontece? Vocês podem até falar: ah, o Gaara tava exausto, ele não tinha mais chakra. Mas, gente, o Shukaku é uma Biju. Ele tem reservas de chakra próprias. Estamos falando de uma criatura com energia equivalente a centenas de ninjas. O fato do Gaara estar exausto não muda em nada. O Shukaku devia ter assumido, deveria ter regenerado o corpo do Gaara e deveria ter acabado com o Deidara ali mesmo, porque o Deidara tava já quase sem nenhuma argila sobrando. Mas não, o roteiro não quis isso, né? Porque a Katsuki precisava capturar o Gaara, né? Pra história continuar. E é isso que me incomoda mais. Não é que o Gaara perdeu por causa, tipo, de uma estratégia, que foi um inimigo realmente muito forte. Ele perdeu porque simplesmente o roteiro esbagaçou ele e falou assim: não, você vai perder isso daqui de um jeito ou de outro. Porque literalmente as regras estabelecidas antes foram completamente ignoradas. E sabe como a gente percebe que isso foi um nerf? É só ver o Shukaku lutando lá na Quarta Guerra Ninja. Quando Madara tá ali querendo capturar as 9 bijus de uma vez, o Shukaku mostra seu verdadeiro poder, demonstrando jutsus de selamentos poderosos, cooperação tática real, inteligência de combate e uma defesa muito boa. Ele mostra que é uma criatura milenar com conhecimento e habilidades únicas. E em Boruto, na luta contra o Urashiki, ele simplesmente usa esse jutsu aqui. Ou seja, ele sempre teve essas capacidades, só que o Kishimoto simplesmente escolheu não mostrar elas, porque ele precisava que certas derrotas acontecessem. Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos analisar o que o Gaara e Shukaku realmente poderiam fazer se fossem inscritos de forma consistente com suas habilidades estabelecidas. Primeiro, regeneração. O Gaara regenerou um braço inteiro em transformação parcial. Isso foi mostrado na obra. Se em forma parcial ele consegue isso, em forma completa ou com cooperação total do Shukaku, ele deveria ser praticamente imortal em combate. Qualquer dano seria recuperado em segundos. Segundo, controle de campo. Shukaku é uma biju de areia. Chakra de biju mais controle de areia significa dominação absoluta do terreno. Estamos falando de manipular quilômetros de área, criar armadilhas instantâneas, ataques de todas as direções simultaneamente. O oponente estaria lutando contra o ambiente inteiro praticamente. Terceiro, mobilidade aérea. Gaara demonstra capacidade de voar em uma nuvem de areia, mas isso foi usado de maneira bem mediana, né? Porque só começou a ser usado de maneira mais efetiva depois que o Gaara perdeu o Shukaku. Quarto, capacidade defensiva. Shukaku é estabelecido como a biju com maior capacidade defensiva entre todas. Defesa automática de areia, armadura de areia, escudo absoluto. Em teoria, Gaara deveria ser o Jinchuriki mais difícil de acertar. E quinto, que isso é extremamente importante, Shukaku é a única, repito, única biju que utiliza Fuinjutsu. Nenhuma outra biju tem essa capacidade, e isso é um diferencial gigantesco, que foi quase completamente ignorado no clássico e no início do Naruto Shippuden, que só foi mais usado na guerra e em Boruto. Mas agora, vamos reescrever brevemente como essas lutas aconteceriam considerando um Gaara consistente com suas habilidades. Vamos começar na luta entre Gaara e Naruto em Naruto Clássico. Vamos aqui supor, no melhor dos casos, que Naruto conseguiu pressionar Gaara ao ponto de fazê-lo se transformar em Shukaku. Ele manteria sua defesa automática ativa, continua utilizando jutsus de areia à distância, que é seu estilo de luta natural, regenera qualquer dano significativo que receber. Assim, Naruto e Gamabunta teriam dificuldade extrema. A defesa automática bloquearia os ataques físicos. A regeneração anularia dano acumulado. O controle de campo limitaria a mobilidade do Gamabunta. Com o Gaara escrito de forma justa, essa luta seria dele. Vitória do Gaara. Agora vamos pro Gaara vs Deidara. Lembrando que Deidara não poderia matar Gaara, porque a missão dele seria capturá-lo vivo. Ou seja, sem C4 ou C0. Vamos considerar que o Gaara não tem cooperação com o Shukaku. Então, vamos considerar que a luta foi igual, com Gaara perdendo de exaustão por salvar a vila.
Porém, o Shukaku iria assumir o controle do corpo e iria acabar com o Deidara, porque o Deidara já não teria quase nada de areia sobrando, então o Gaara ia fazer uma esfera massiva em torno do Deidara, não teria nem pra onde ele fugir, e aí caixão de areia nele. E assim, Sasori teria que intervir e lutar contra Gaara, mas isso deixa para um próximo vídeo. Vitória de Gaara contra Deidara. No contexto geral da obra, Gaara seria facilmente um dos personagens mais fortes, nível Kage alto, possivelmente rivalizando com os maiores poderes da série, obviamente desconsiderando Naruto, Sasuke, Madara, Hashirama e esses ninjas que estão fora da curva, porém sendo mais eficientes em combate comparado a ninjas como Killer Bee. Em vez de ser tratado como o Jinchuriki que foi superado, seria uma ameaça constante, ou um aliado valiosíssimo, e um personagem com desenvolvimento de poder proporcional aos outros. Gaara e Shukaku tinham absolutamente tudo para ser uma das melhores duplas de Naruto: regeneração absurda, a melhor defesa entre as bijus, controle de campo incomparável, mobilidade aérea, chakra praticamente infinito e a única biju com capacidade de usar selos, mas o roteiro precisava que eles perdessem, e não foi que eles perderam lutas difíceis contra oponentes claramente superiores. Não, eles perderam porque foram escritos para perder, foram nerfados artificialmente, tiveram habilidades ignoradas quando conveniente, agiram de forma burra quando a trama exigia. Shukaku foi tratado como a biju mais fraca da série, quando na verdade possui um dos kits de habilidades mais versáteis. Gaara foi tratado como superado pelo protagonista, quando com escrita consistente teria evoluído junto e se mantido relevante. Isso não é teoria ou opinião de fã, as provas estão na própria obra. As inconsistências são claras quando você analisa. O Shukaku da Guerra e de Boruto é completamente diferente do Shukaku do clássico e do início do Shippuden, e a única variável que mudou foi a necessidade do roteiro. É por isso que eu afirmo com total confiança, Gaara e Shukaku são os personagens mais injustiçados de toda a franquia Naruto. E aí, concorda com essa análise? Deixa nos comentários qual foi o nerf mais absurdo que você percebeu no Gaara, e se você lembra de outro personagem que foi prejudicado pelo roteiro dessa forma, comenta também. Dependendo da repercussão, pode virar um vídeo futuro. Se essa análise faz sentido pra você, deixa o like pra ajudar o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sino pra não perder os próximos vídeos. Valeu demais, pessoal, e até a próxima.